Olá, sejam bem-vindos a mais um AletheCast. Hoje nós iremos tratar sobre a palavra dia no livro de Gênesis, no capítulo 1. Será que aqueles dias que são narrados lá foram dias literais ou foram milhares ou milhões de anos? Será que havia uma distinção entre um dia e outro, ou entre eles, períodos ou eras geológicas? Então vamos saber mais e vamos até o final desse vídeo buscar essa resposta. Quando nós lemos o livro de Gênesis, no capítulo 1, nós vemos que Deus criou todas as coisas e no sétimo dia descansou. Em 6 dias ele foi formando toda a estrutura necessária na terra para a habitação humana. Mas ao final de cada dia, ao final de cada criação, de cada momento, ele falava então, houve tarde e manhã, um dia. Pense comigo. A palavra no original lá para dia é ion. Você está vendo aqui ela no original, ion. Ela tem um sentido de dia. Mas nós precisamos primeiro aprender duas verdades acerca da constituição e do sentido de uma palavra. A primeira coisa é que a palavra ela não define o fato, o fenômeno. Pelo contrário, existe o fenômeno ele está presente e nós nomeamos aquele fenômeno com algum termo, com alguma expressão. Assim, então, é o conceito de dia. Moisés olha o fenômeno, houve tarde e manhã, e ele nomeia aquele fenômeno chamando ele de dia, de ion. Então, o fenômeno observado por Moisés, tarde e manhã, entardecer e amanhecer, num período de 24 horas, para Moisés, aquilo ali é um dia. A segunda questão que nós precisamos aprender acerca da definição ou do sentido de uma palavra é o sentido dela dentro da estrutura onde ela está inserida. Toda palavra ela tem um sentido dentro da estrutura. Eu vou dar um exemplo para vocês com a palavra manga. Quando eu digo assim, olha, vai ali e pega a minha camisa pela manga. Você pensa que é o quê? A manga de comer ou a manga de uma camisa que se veste? A manga de uma camisa, lógico. Quando você sai e vai e diz assim, olha, pega uma manga ali para mim que eu estou com fome, antes de sair eu quero comê-la, você sabe que não se trata de uma manga de uma camisa, mas do fruto. Logo, o contexto, a estrutura que está sendo montada também é determinante para o sentido da palavra. Assim é, então, o sentido da palavra ion, dia, em Gênesis capítulo 1. Qual a estrutura, então, que está presente, que define esse termo? Houve tarde e manhã, um dia. O fenômeno que Moisés está observando é o do pôr do sol ao nascer do sol. Esse evento do sol se pôr e do sol nascer é o mesmo evento que os judeus até hoje observam e chamam de dia. Pois para o judeu o dia ele começa com o entardecer e ele surge no amanhecer e ele segue então o seu percurso. Logo, quando Moisés observa esse fenômeno, ele diz que o entardecer e o amanhecer é um dia. E esse dia é um dia de 24 horas. São dias literais. Não são eras geológicas. Até porque seria um anacronismo pensar nesses termos acerca da palavra dia. Nem Moisés, nem todo o Pentateuco, nós encontramos Moisés dando esse sentido para o termo dia de gerações ou eras geológicas, né? Milhões e milhões de anos, de forma alguma. Encontramos esse termo muito recentemente, após a influência do iluminismo, mas não é um termo que estava, ou um conceito que estava presente na época e no período lá de Moisés. Assim, então, quando nós lemos Gênesis capítulo 1, quando Deus fala que criou todas as coisas e descansou no sétimo dia, e a cada dia ele foi formando ou estruturando a terra para a habitação humana, nós precisamos entender que aqueles dias são dias literais. Há uma outra teoria que vai dizer que o intervalo entre esses dias eram milhares de anos. Bem, gramaticalmente olhando ali, pela estrutura do texto, é impossível se afirmar que há um intervalo de milhares de anos entre um dia da criação e outro. O texto está estruturado de tal maneira que ele necessariamente fala de uma sucessão de eventos que acontecem e que acontecem um logo após o outro, ou seja, um dia após o outro. Lembrando novamente a questão da estrutura do texto, a estrutura literária. Um dia após o outro,
vai sendo então formado e preparada a terra para a habitação do homem e de todos os seres viventes. Então, se você quer saber mais sobre isso, continue estudando a Palavra de Deus e acompanhando os nossos podcasts. Eu vou estar trazendo aqui outras informações e outros assuntos extremamente importantes acerca, inclusive, de Gênesis, capítulo 1. Precisamos descobrir se no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, Gênesis capítulo 1, verso 1. Era, na verdade, dia, ou se ali passou um período muito grande de tempo, e outros assuntos correlatos que nós iremos, então, estar estudando. Então, não deixa de nos acompanhar, se inscreve no nosso canal, deixa já teu like aí, mas e o melhor, põe teu comentário. O que é que você acha acerca da palavra dia no livro de Gênesis? Como foi que você aprendeu até hoje? E deixa lá a tua observação e o que você achou desse conteúdo. Até a próxima!